Olá, boa tarde a quem se junta a nós. Bem-vindos à nossa live sobre autismo na infância. Olá! Olá, Carolina! Então, como está? Está tudo bem? Tudo bem, como estás? Estás bem? Também estou bem, obrigada. Olha, quero começar por agradecer-te muito a tua presença num dia tão importante, que é o dia 2 de Abril, Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, no qual, de facto, queremos ampliar o conhecimento, queremos informar e sensibilizar para um tema que nos é comum a ambas, não é? É verdade, sim, senhora. Queremos cruzar os nossos olhos, queremos partilhar as nossas experiências e vivências, queremos dar força às nossas vozes. Tu, como mãe de uma criança com autismo, e eu, como pediatra de neurodesenvolvimento, na prática clínica, observo o autismo. Olá, agora sim, agora já tenho aqui o estaminé montado. Estás a ouvir-me bem? A imagem Eu estou a ouvir-te bem, estás a ouvir-me bem? Eu também, ótimo. Isso é mesmo importante. Tratamos-nos as duas por tu? Eu acho que sim. Eu acho que sim, não é? Ok, vamos aí. O objetivo é mesmo ser algo informal e tentarmos sensibilizar o mais possível através, de facto, das nossas vivências e das nossas experiências. Olha, como profissional, eu tenho-me apercebido que ainda há muitos falsos mitos, ainda há muita desinformação acerca das perturbações de espectro do autismo. Eu queria começar por te perguntar, como mãe, pela tua experiência e pela tua vivência, como é que começou o processo com o teu filho? Quais foram os primeiros sinais que te levaram a procurar uma orientação especializada? E em que idade é que isso aconteceu? Ok, então, a partir dos 18 meses, mais ou menos, 1 ano e meio, o Santiago começou a desaprender coisas gradualmente. Ou seja, eu ensinava o bater palmas, eu ensinava o cabeça, joelhos, ombros e pés, coisas pequeninas que nós ensinamos às crianças, o bu, o cucu, e ele fazia durante o dia que eu lhe ensinava e 2 dias depois era como se nunca tivesse aprendido, era como se nunca tivesse tido aquela informação. Depois começou a não responder, eu chamava-o pelo nome e chamava-o e ficava de frente para ele e ele não mantinha contacto visual comigo e não respondia, não era aquela coisa quando nós ouvimos o nosso nome, mesmo que estejam a chamar outra pessoa, nós temos aquele instinto de olhar e ver se nos estão a chamar a nós. E para ele começou-lhe a ser indiferente, eu chamava e ele não respondia, não mantinha contacto visual. É como se não te ouvisse, não é? Parece que não te ouvia. Eu até achei a dada altura que ele pudesse ser uma questão de audição, mas percebi que não, porque comecei a pôr música que eu sei que ele gosta, muito baixinho, no outro lado da casa, e ele ouvia e vinha logo a correr. Portanto, eu percebi que aquilo não era uma questão auditiva. E depois andava muito em bicos dos pés, fazia muita impressão certo tipo de tecidos, ou seja, primeiro etiquetas, eu tinha que cortar etiquetas a tudo, porque as etiquetas faziam-lhe muita impressão. Certos tecidos que ele não gostava e depois quando gosta de um tecido, por exemplo, se ele vestia uma camisola e depois à noite tinha que lhe tirar para tomar banho ou para lhe vestir um pijama, ele não queria por nada do mundo, como se ele estivesse a fazer a pior coisa do mundo a tirar aquela camisola. Depois reagia muito mal a certo tipo de barulhos. Então a gente dizia, olha, se o teu filho não se acalmar, põe um secador de cabelo ou um aspirador. E o meu era o fim do mundo, se eu pusesse um secador de cabelo ou um aspirador, era o fim da macacada. E comecei-me a perceber que era mesmo, não era uma questão de birra, que muitas vezes a pessoa diz, isso é birra, isso é manha, estás a dar muito espaço a que o teu filho tenha manhas. E não é de todo. É uma coisa sobre opiniões, não é? Que é a hipersensibilidade, seja à luz, seja ao som, seja ao toque, que é uma coisa com a qual eu vim a lidar mais tarde, e que eu percebia que aquilo era uma coisa involuntária dele, que era uma coisa que lhe causava uma sensação desesperante e completamente involuntária. Espaços com muita gente. Foi também a altura em que o meu filho começou a ter mais crises, não querer estar nos sítios, de puxar os próprios cabelos, de puxar os meus cabelos, de entrar num loop de repetir um som ou de repetir um berro que ia sendo cada vez mais alto e ficar desesperado. E eu estava super... Aqueles momentos de desregulação, os episódios de desregulação. O meu filho começou a ter às vezes durante a noite, ou seja, acordar e entrar num loop de choro, um berro, de desespero. E eu aí comecei a ficar preocupada porque eu fui mãe muito nova, fui mãe com 24 anos, muito nova para os tempos de hoje, não é? Claro. Fui mãe com 24 anos e era o meu primeiro filho, eu não sabia assim tanta coisa quanto isso, e então comecei a ficar preocupada porque pensava, o meu filho não está feliz,
Claro que tinha alturas felizes como todas as crianças, mas esses episódios começaram a ser recorrentes e eu pensava, o meu filho não está feliz e eu não sei como resolver. Eu não sei o que é que causa isto. Foi o teu primeiro filho? Foi o teu primeiro filho? O meu primeiro filho. E toda a gente me dizia, é normal, porque eu tive um filho 11 meses depois do Santiago ter nascido. E então toda a gente me dizia, é normal, é porque ele tem o irmão bebê, e quando eles têm o irmão bebê querem chamar a atenção, e quando têm o irmão bebê regridem, o que também é verdade, que também pode ser verdade, mas eu sentia que aquele comportamento específico do meu filho tinha alguma coisa associada. E então houve um dia que eu estava sozinha em casa com ele, e estava no quarto a arrumar as roupinhas dele, cheguei à sala e o Santiago tinha feito uma fila absolutamente direita, de uma ponta à outra da sala, com uma caixa de 50 tampões que eu tinha numa gaveta. Ele tirou e alinhou todos, assim, direitinhos, de uma ponta à outra da sala. E eu cheguei perto e tirei um. E ele ficou desaustinado. Pegou e voltou a pôr exatamente no mesmo sítio. E eu disse, ok, eu sei o que é que isto é. E eu tinha essa sensação. Mas a minha... algo que se passava, não é? Eu tive alguma inclinação, uma perturbação do espectro do autismo, por acaso, porque quando ele começou a ter este tipo de comportamentos, eu comecei a me informar e comecei a ler e comecei a ir à procura, a ver montes de vídeos sobre para o que é que devemos estar despertos, sinais que devemos... E houve o primeiro vídeo que eu vi, que é um casal que tem 2 filhos e os 2 têm uma perturbação do espectro do autismo, em que eles fizeram um vídeo bastante informativo, eu por acaso não me lembro do nome agora, mas depois hei de publicar na vossa página, em que eles explicavam quais é que foram os sinais. E eles explicam no início do vídeo, que é muito importante, que é cada caso é um caso, não podemos achar que é sempre algo... a criança tem sempre que ser levada a diagnóstico, nós não nos podemos automedicar e chegar a conclusões. Agora, de facto, temos de estar atentos, porque eu acho que o autismo, as perturbações do espectro do autismo, quanto mais precoce é a intervenção, melhor. E é uma coisa que muitas vezes os pais, por estarem em negação, e ouvirem aquelas coisas que nós ouvimos do cada criança tem o seu ritmo, e não fala agora, fala mais tarde. E depois há muita... Olha, eu só falei aos 6 anos. Uma prima minha não falava e de repente, pronto. E então as pessoas ficam com aquela coisa que parece que levarem um filho a ser observado é duvidar das capacidades do filho. É estar a excluí-lo ou a achar que o filho está aquém e não tem nada a ver com isso. Tem a ver com... Simplesmente, cada pessoa é um universo individual muito específico. Claro. Oh, Carolina, tu estás a tocar em pontos fundamentais e tu falaste, e muito bem, de imensos sinais de alarme que eu queria aqui complementar, porque acho que é muito importante darmos esta informação a quem nos está a ouvir. Os sinais de alarme que tu me ias transmitindo do teu filho iam aqui desenhando lacunas importantes na interação social, na comunicação e em comportamentos repetitivos, rígidos e estereotipados. E estamos aqui, de facto, a caracterizar os traços fundamentais do que é uma perturbação do espectro do autismo. Portanto, em idades muito precoces, tu falaste-me dos 18 meses, e isso é tão importante transmitir a mensagem, porque efetivamente as perturbações do espectro do autismo podem manifestar-se de forma muito precoce. E a nossa atitude como profissionais é ouvir as mães, valorizar sempre e validar sempre as preocupações das mães, porque efetivamente as mães são quem melhor conhece os filhos. Nós somos profissionais, estamos um momento com a criança, observamos imensos traços e sinais importantes, mas a preocupação das mães, dos cuidadores, dos pais, obviamente, dos cuidadores e dos educadores em geral, é fundamental para nós. Nós devemos sempre valorizar da forma mais precoce possível, porque o diagnóstico precoce leva à intervenção precoce, que é fundamental pela chamada neuroplasticidade. A janela de tempo dos 3 primeiros anos de vida da criança é um período fundamental em termos de criação e de formação de novas sinapses e circuitos cerebrais. Portanto, é muito importante nós detectarmos precocemente, e esta é uma mensagem que eu queria mesmo sublinhar e colocar em letras garrafais. Diagnóstico precoce é fundamental. A nossa atitude como profissionais é, de facto, uma atitude que deve ser de rastreio. Não, mesmo em da pediatria geral, nós temos de ter uma atitude de rastreio e de saber ouvir as mães e valorizar os sinais que nos transmitem. Tu transmitiste sinais fundamentais. Há uma coisa que é importante e que eu gostava de dizer também, não te querendo interromper, André, e peço imensa desculpa, Não? que é... Sim, Carolina, eu quero ouvir-te. É muito O termo importante. pediatria é uma coisa que assusta, principalmente mães de primeira viagem.
pedopsiquiatria é assim uma coisa, mas eu vou levar o meu filho tão pequenino ao psiquiatra, o que é que uma criança de 1 ano e meio faz num psiquiatra, o que é que eu estou aqui a fazer? E depois há uma coisa que é, e eu queria também alertar para isto, eu comecei por levar o Santiago à Estefânia. O Santiago foi diagnosticado pelo Dr. Pedro Caldeira da Silva, que é incrível e que foi amoroso connosco, apesar do Santiago não ter seguido com as terapias lá. E da verdade, eu já devia ter marcado uma consulta com o Dr. Pedro, que tenho que marcar agora, para uma atualização, para ele voltar a estar com o Santiago, para ver o trabalho que nós temos feito em casa e para ele dizer o que é que ele acha. Mas para nós, o que é follow-up, é muito importante esse follow-up. O que aconteceu connosco foi, nós começámos a levar o Santiago à Estefânia, o Santiago teve durante 1 mês e tal com o Dr. Pedro, até o Dr. Pedro nos fazer um diagnóstico e dizer o que é que se passava, e depois começou a ter meia hora com a psicóloga e meia hora com a terapeuta ocupacional. Pronto. E o que é que acontece? É o tempo que é dado na Estefânia, porque há muitas crianças, como toda a gente sabe, e cada vez mais, mas nós achámos que não era suficiente para o nosso filho. Porquê? Porque em meia hora, quando o profissional está a começar a criar relação com a criança, a sessão acaba. E então, a coisa de trocar de sala e começar com outra profissional era uma coisa que o destabilizava muito. Tanto que o tempo todo que o Santiago teve na Estefânia, eu nunca ia abandonar a sala. Sempre que eu abandonava a sala, ele ficava obstinado, porque nunca chegou a ter essa confiança. E há outra coisa também que eu quero alarmar, que é, não se assustem quando vão para uma sala de espera e quando começam a olhar à volta e a ver crianças muito mais velhas que os vossos filhos, que ainda não têm qualquer tipo de comunicação verbal, ou que têm um certo tipo de comportamento social que vos assusta e vocês pensam, se o meu filho tiver este comportamento com este tamanho, que já tem força, que já tem, o que é que eu vou fazer? Cada história é uma história. Não vivam a sofrer por antecipação, porque eu acho que existe muito esta coisa que é normal da comparação e do olhar e das mães começarem a falar umas com as outras. E é fundamental que nós falemos umas com as outras até para recomendação de profissionais, para desabafar, mas não vale a pena comparar situações. É uma coisa que eu aprendi. Não vale a pena. Tal como não vale a pena achar que, neste caso, e com o meu filho Santiago, existem 2 dias iguais. Não existem 2 dias iguais. A predisposição que uma criança tem num dia para uma atividade pode não ser a mesma no dia a seguir. E no dia a seguir pode ter predisposição para outro tipo de atividade. A comunicação verbal e o desenvolvimento de algum tipo de raciocínio, seja ele a conseguir completar um exercício, seja ele a cantar uma canção, que existe num dia, pode não existir no dia a seguir. E está tudo bem. É muito importante isto, é muito importante respeitar que a criança não é um robô e que, acima de tudo, a criança não tem que sentir que está aquém das nossas expectativas, que isto é super importante. Claro que sim. Carolina, estás a focar em pontos fundamentais, fundamentais. E eu quero só aqui sublinhar dois aspectos que, antes que me esqueça, claro, que são muito importantes, que é o que tu disseste é muito, muito importante, a não comparação. Porque é que se chama perturbação de espectro do autismo? É exatamente para denunciar a variabilidade, ou seja, a diferença, a heterogeneidade que existe entre doentes, entre crianças com perturbação de espectro do autismo e também na mesma criança, ao longo do tempo, a criança é um ser único em transformação e, por conseguinte, pode haver mudanças. O processo de neurodesenvolvimento é um processo dinâmico e, portanto, a criança pode, de facto, sofrer transformações e pode sofrer mudanças. Portanto, esta variabilidade é fundamental. Portanto, não se pode comparar. Para além de que todos aqueles sinais que tu começaste por descrever, aquelas red flags, aqueles sinais de alarme, não é? Que se podem manifestar e muitas vezes manifestam-se precocemente, eles não têm que estar todos presentes na mesma criança. Eles não têm que estar presentes todos em todas as crianças. E isto é outra mensagem muito importante, porque às vezes exclui-se ou invalida-se o diagnóstico de perturbação de espectro do autismo baseado em critérios de exclusão que são errados. Uma criança com perturbação de espectro do autismo pode olhar nos olhos, pode sorrir, pode ser afetuosa, mas existe um universo de outros sinais e traços relacionados com a interação social, com a comunicação, com os comportamentos repetitivos e estereotipados que de facto estão presentes e que nos devem alertar e ter a tal atitude ativa de valorizar, de detectar e de intervir sobre tudo isso. Estava aqui um comentário a dizer, só ouço falar das mães e ninguém fala dos pais. E é verdade, eu peço imensa desculpa. Porque é uma coisa que às vezes eu tendo a fazer e é injusto, principalmente no meu caso. Claro porque que sim. A outra coisa que é muito importante e é uma coisa muito, muito difícil, eu gostava de falar sobre.
A taxa de divórcio nos casais com filhos com perturbações do espectro do autismo é de 85%. As pessoas têm consciência disto. Porque o que é que acontece? E é outra coisa também muito típica do meu filho. Eu não posso falar em nome das outras crianças, mas do meu filho, Santiago. O Santiago cria um tipo de relação com as pessoas de quem é próximo e com as pessoas que escolhe e que ama, muito específica. Ou seja, a relação que o Santiago tem comigo não é a mesma que tem com o Diogo, não é a mesma que tem com a avó, não é a mesma que tem com os irmãos. Cada pessoa tem os seus espaços VIP, como eu costumo dizer. Com cada um de nós ele tem uma predisposição maior para certo tipo de coisas e uma predisposição menor para outro certo tipo de coisas também. E muitas vezes, durante o início, quando isto tudo ainda é um universo muito abstrato para nós, quando nós ainda não sabemos lidar, quando nós ainda não sabemos o que é que são triggers que vão disputar crises, quando nós ainda não sabemos o que fazer nas crises, é muito normal pai e mãe terem cada um a sua maneira de acalmar, de contornar, de reagir. E é muito normal que essa maneira muitas vezes seja oposta. Porque as pessoas não são iguais. E é muito, muito, muito importante que se perceba que para uma criança ter mais resultados, mais acompanhamento, é preciso haver harmonia entre o casal e é preciso haver concordância. Ou seja, a minha pediatra, que é a doutora Joana Appleton, disse-me uma coisa muito importante que é muito importante que exista o pai, que exista a mãe e que cada um tenha as suas diferenças e que cada um tenha as suas áreas de foco e de extrema preocupação. O pai normalmente atira ao ar e atira a 2 metros e nós estamos, ai, o meu filho. É tão importante ter uma pessoa que atira ao ar como é importante ter outra que esteja preocupada com onde é que a criança vai cair. Isto é igualmente válido. E é importante que cada um respeite o espaço do outro. Isto para dizer porque se vocês tiverem o vosso filho a passar por isto e virem que estão em conflito constante com o vosso marido ou vocês com a vossa mulher, é uma fase. Não tenham vergonha de admitir isso, não tenham vergonha da mesma forma que o vosso filho é acompanhado, de serem acompanhados enquanto casal, de fazerem uma terapia, de tentarem perceber, com a ajuda de um terapeuta, o que é válido, o que é que não é válido, o que é que pode ser feito para ajudar, o que é que não pode ser. Nós fartámos-nos de fazer perguntas, fartámos-nos de discordar, depois chegarmos a um ponto em que, ok, encontramos-nos aqui a meio caminho. Não se assustem, porque é super normal nós de repente sentirmos que somos incompreendidos e que este processo é um processo muito solitário, mesmo estando em equipa com a pessoa com quem estamos casados. Porque isto afeta cada um da sua maneira. E principalmente quando nós recebemos o diagnóstico do Santiago, o Diogo demorou um bocadinho mais a aceitar do que eu, porque, primeiro, eu é que desconfiei e eu já fui preparada, claro que a pessoa nunca está bem preparada, mas já fui preparada para aquilo que ia ouvir porque eu tinha esse feeling e estava em alerta. Ele não. Então eu acho que o choque da pessoa que é só chamada pela outra, diz, olha, vamos pelo sim, pelo não, vamos aqui, e que está completamente descansado e a achar que não se passa nada, quando percebe que se passa alguma coisa, é muito mais difícil de lidar. E depois também há aquela coisa de, queria jogar a bola com o meu filho, queria fazer isto, queria fazer aquilo, e o meu filho não olha para mim, o meu filho não fala, nós não sabíamos ainda o som da voz do Santiago, o Santiago ainda não tinha dito uma única palavra. E este reajustar de realidade e reajustar de expectativas é diferente para uma mãe e é diferente para um pai e é importante que seja. E é muito importante que cada um seja paciente nos campos onde custa mais ao outro. Porque o pai vai ter os seus, a mãe vai ter os seus e é mesmo importante que haja disponibilidade para ouvir, disponibilidade para lidar, disponibilidade para tudo. Como é importante que a criança sinta que não é por não falar ou não é por não fazer certo tipo de atividades que não é tão válida como aos irmãos ou que está a desiludir de alguma forma. Porque as crianças com perturbações do espectro do autismo não fazem algumas coisas, fazem outras. E tem que haver disponibilidade para nos baixarmos ao nível deles, sempre. Baixarmos ao nível deles, gatas, chão, deitados no chão, ao pé de onde eles estão, e ver o que é que os está a cativar e mostrarmos interesse pelo que os está a cativar. Seja o cheiro, seja a terra, seja as flores, seja, pela primeira vez não querermos ter aquele impulso de mandar e dizer não, brinca com isto, não, olha para mim. Se não é isso que o está a chamar, se não é isso que o está a cativar naquele momento, vão atrás do que o está a cativar. Percebam porque é que o está a cativar. Encontrem um ponto comum às diferentes coisas que o estão a cativar. Eu percebi que o Santiago, muito novo, o ponto comum das coisas que o cativavam era o cheiro. Coisas com cheiros
a flores, o perfume das pessoas, o perfume das coisas, era aquilo que mais cativava o meu filho. E então eu fui atrás dos cheiros das coisas. E se ele estava a cheirar flores, eu estava a cheirar flores. Se ele estava a contar pedras, eu estava a contar pedras. Se ele estava a apanhar galhos das árvores e a contar os galhos das árvores todos direitinhos, eu punha-me a contar galhos das árvores. E deixem-se mergulhar naquilo que a criança vos quer mostrar também. Porque eu acho que nós... É isso. Desculpa, não desculpa. Não, a falar há uma hora. Estás aqui a tocar em aspectos tão importantes. Eu começo fazendo um bocadinho uma viagem no tempo pelo momento do diagnóstico, não é? Geralmente nós temos famílias, temos pais que, como tu descreveste um pouco, no fundo tu já estavas um bocadinho mais... talvez mais alerta ou talvez com mais insight sobre de facto o diagnóstico, não é? E o pai do Santiago talvez ainda não tão com tanto insight, não é? E por vezes há esta discordância, os pais podem não ter a concordância logo total. Eu acho que é muito importante aqui realçar, e nós estamos aqui a falar de mães, mas só para explicar porque é que às vezes é a mãe a primeira a detectar os sinais precoces de autismo. Porque efetivamente o processo começa muito cedo. E eu estou-me a lembrar da frase que uma mãe da minha consulta me disse, que foi: doutora Andreia, quando na consulta em que eu lhe validei o diagnóstico, doutora Andreia, eu sempre soube, quase desde o primeiro momento. E de facto, desde muito cedo, ou no contacto visual pobre quando o bebê mama, ou de facto no choro que não se consola ao colo, ou no sorriso que não se devolve, é imensa, na panóplia de sinais no que sono, escrevendo com o tempo, são diferentes. faz sentido que algo se passa com o seu filho. É nessa relação mãe-bebê, que é muito precoce, não é? Através até do contacto físico, que as mães sentem que algo se passa. Obviamente que também temos casais e pais que estão em concordância e que desde logo estão no patamar de... E há todo um processo que todas e todos, o Diogo também passou por isso e que nós passamos, que é as pessoas partirem do princípio, quando vem uma criança em crise, de que nós estamos a dar espaço para os nossos filhos serem mimados, nós estamos a dar demasiada importância às birras dos nossos filhos, estamos a ser benevolentes com as birras dos nossos filhos, que nós temos de... Eu acho que é importante, o Santiago muitas vezes responde e entende quando eu falo com um tom mais assertivo. Não podes mexer no inseticida, por exemplo, porque ele quer mexer no inseticida, porque o inseticida é vermelho e tem muitas cores e tem bichos desenhados, ele quer mexer no inseticida. E o tom assertivo funciona bem com o meu filho. Agora, por acaso. Mas é uma coisa que também vai alterando. Mas houve uma altura em que o colo e o abraço e o contacto de corpo com corpo era a única coisa que o acalmava. E não estejam preocupados com como é que as outras pessoas vão entender que nós estejamos a lidar dessa maneira com uma birra do nosso filho, que vão dizer que nós estamos a dar demasiado colo, que estamos a criar crianças mimadas, que estamos não sei o quê. Não, aprendam a desligar disso, porque há uma altura muito complicada de culpabilização, de nós pensarmos: será que fui eu que fiz alguma coisa? Será que fui eu que não estimulei? Será que fui eu que não estive? Será que eu, se tivesse estado atenta mais cedo, isto não tinha chegado aqui? Será que eu... Milhares de coisas. Há dias em que nos sentimos esgotadas e sentimos: será que se o meu filho fosse filho de outras pessoas médicas ou mais informadas, será que tinha mais facilidade em ter certas questões desenvolvidas mais rapidamente? Todas estas perguntas existem e eu aqui estou a partilhar o mais íntimo do mais íntimo, que é quando nós nos sentimos incompetentes, quando nós sentimos: eu não tenho capacidade para lidar com isto. E isto é tudo normal. A Irma, que é a minha melhor amiga, quando eu lhe disse: eu tenho medo de não ser capaz de dar ao meu filho aquilo que ele precisa, ela respondeu-me: o medo é uma forma de amor. E é verdade, porque nós só temos medo de não estar à altura das coisas que nós queremos muito e que nós desejamos muito. E quando uma pessoa tem medo de não estar à altura do papel que tem de desempenhar para ajudar uma criança a desenvolver-se, principalmente uma criança com uma perturbação do espectro do autismo, é uma forma de amor. Permitam-se a sentir esse medo, procurem ajuda para falar sobre esse medo e não se culpabilizem, mesmo, porque não é por nossa causa, não é porque nós não lemos os livros do pré e do pós-parto, não é porque nós não fomos àquela aula, não é porque... Não é uma coisa que é extra nós e que nós... A única coisa que temos de fazer é estar disponíveis para nos informarmos, para dedicarmos tempo ao nosso filho e para crescermos com ele.
é aprender tudo do início. É aprender o mundo não com uma compreensão racional e lógica, mas com uma compreensão sensorial e com uma compreensão que requer outro tipo de disponibilidade. Para mim, foi o processo mais duro. Foi esta coisa de acalmar a minha culpa, de aprender a bloquear as pessoas que dizem que fazes tudo o que ele quer, e ele vai ser um mimado, e ele vai ser não sei o quê. Mas sabes que, Carolina, isso é muito importante, e é muito importante nós, como equipa, e a abordagem às crianças com perturbação do espectro do autismo deve ser multidisciplinar, nós temos que dar muito suporte aos pais, nós temos que dar espaço, nós temos que saber ouvir, nós temos que respeitar muito o espaço e o tempo dos pais. E este suporte é fundamental, porque o trabalho com estas crianças é um trabalho em equipa. Nós estamos todos envolvidos. E ainda não falámos aqui de um contexto muito importante da vida destas crianças, que é a escola, não é? A creche. Na altura o teu filho andava na creche ou não? Se a educadora de alguma forma sinalizou ou não, porque é muito comum também as educadoras sinalizarem. Os meus filhos só entraram na escola aos 2 anos. E o Santiago só entrou aos 3 anos. Isto porquê? Eu tentei pôr os meus filhos, o meu filho numa escola primeiro, e até pôr o Benjamin mais cedo, para irem os dois, para ver se era mais fácil. E o Santiago, os meus filhos, apesar de não andarem na escola, têm horários muito fixos. Têm uma hora, mais ou menos, a que acordam. Normalmente varia ali 20, 30 minutos, se dormem um bocadinho mais ou dormem um bocadinho menos, mas tem uma hora que acordam, tinha uma hora que almoçam, uma hora da sesta, uma hora do banho. Havia horas para tudo, porque eu tive filhos muito seguidos e era muito importante estabelecer esses horários. E percebi que para o Santiago é muito importante a rotina e é muito importante os horários e é muito importante essa coisa dele saber que daqui vai para aqui e que daqui vai para aqui e o inesperado ser uma coisa... Eu tenho um aspecto inesperado normalmente no dia do meu filho, que é, ok, fui-te buscar à escola, hoje em vez de irmos ao parque vamos à quinta, hoje em vez de... Pronto. E este é o sítio onde ele sabe que podem acontecer coisas diferentes. Do resto, as horas são sempre as mesmas para tudo e mantenho o mesmo. E ele entrou na escola e as professoras ligavam-me à meia da manhã, eu ficava à porta da escola, eu não conseguia sequer sair da escola, a dizer que ele estava a dormir de exaustão, do tanto que chorava. Eu deixava-o às 9h30 e eram 10h30 e ele estava a dormir do tanto que chorava. E eu disse, não estou preparada para isto, meu filho não está preparado para isto. Na altura o Santiago já fazia terapia em casa, fazia terapia de psicomotricidade com a doutora Ana Sereno, que aliás faz até hoje e tem 3 vezes por semana com a doutora Ana, agora já na escola, na altura tinha lá em nossa casa, e dissemos, ok, vamos estabelecer aqui uma data de metas que nós queremos alcançar com o Santiago e quando ele alcançar essas metas pensamos em pô-lo na escola. Porque o Santiago não conseguia ter qualquer tipo de dinâmica social, aquela coisa de, ok, todos agora aqui de mão dada. Para ele era-lhe igual, ele ia para onde ele queria. A coisa de estar sentado à mesa com um grupo a comer era uma coisa que ele também não fazia. Então pensámos, ok, vamos aqui criar uma data de metas e dinâmicas de grupo que queremos que o Santiago comece a compreender e que comece a aceitar e depois pensamos em pô-lo na escola. E foi um ano inteiro de letivo a fazer terapia todos os dias e mesmo nós aqui em casa a ajudarmos e a criarmos dinâmicas e regras e horários para tudo. E temos uma pessoa que trabalha em minha casa desde que o Santiago tem 11 meses, que é a Kiki, que é incrível e que ajuda muito nesta questão dos horários e tudo, porque eu e o Diogo trabalhamos, não é? Não estamos sempre em casa, com grande pena nossa, mas é o que é. E portanto o Santiago já foi para a escola quando já havia uma data de metas que nós queríamos que ele tivesse alcançado, que conseguiu alcançar, entra na escola, mesmo assim o deixá-lo na escola nova foi horrível, era a altura mais triste do meu dia, eu ficava-me a sentir assim a pior pessoa do mundo, até o dia em que ele ficou até a hora do almoço, depois ficou até ao fim do dia, depois começou a comer a sopa da escola, porque eu mandava sempre a comida de casa, porque o meu filho, por exemplo, por causa desta questão da hipersensibilidade, o Santiago não consegue comer nem carne nem peixe, tem os dois sabores demasiado fortes para ele não gosta, ele rejeita, ele cheira. São materiais importantes, não é? Que depois impactam a alimentação. Exatamente. Proteína na sopa. A única proteína que eu lhe consigo dar mexido. Consegues-me ouvir, André? Isto está assim meio a parar. Um microsegundo estou a ouvir. Ok. Pronto, e então depois eu comecei... Carolina, Espera aí, deixa-me lá ver. Deixa-me lá ver se é aqui da minha rede. Deixa-me ver quem está aqui. Depois aqui ainda está ali a minha família. Agora estou a ouvir melhor.
Exatamente. Ai, credo. Pronto, mas como eu te estava a dizer, começou a ir para a escola, começou a ficar até a hora do almoço, depois ficou até a hora de dormir, depois ficou até a hora de eu ir buscar, depois começou a comer a sopa da escola, depois começou a ir para as aulas de educação física e a interagir e a fazer as atividades, e foi assim. Baby steps, as educadoras sempre com uma disponibilidade incrível, sempre com uma sensibilidade incrível, que é uma parte muito, muito, muito importante, muito importante. É fundamental, é fundamental. Não, Haver essa compreensão, não é? não, e é maravilhoso porque elas ao início sabiam muito pouco sobre aquilo. E é importante admitir, olha, eu não sei assim tanto sobre isto, mas eu vou e diga-me o que é que precisa e fazer, e estarmos à conversa e falarmos ao telefone. A educadora de Santiago ligou uma semana passada e eu desliguei o telefone e fartei-me de chorar porque disse, o Santiago disse o meu nome pela primeira vez. E ela estava tão feliz, tão feliz, tão feliz. E é incrível ver que ela não é mãe, não é avó, não é tia, não é da família do Santiago, mas ela vibra com estas conquistas dele e é tão dedicada ao processo dele quanto nós somos. E é incrível. E o Santiago também tem a ajuda da equipa de intervenção precoce da Moita, que é o sítio onde é a escola dele, em que a Isabel vai lá uma vez por semana e vai falando connosco e dizendo, olha, o Santiago está melhor na parte da dinâmica da refeição, hoje já comeu com os colegas, no entanto rejeitou a sopa, mas comeu a fruta, o Santiago já consegue identificar o seu cacifo e ir buscar as suas coisas, e este trabalho da doutora Ana Serena e da equipa de intervenção precoce, juntamente com as educadoras, tem sido uma ajuda incrível. Eu posso dizer que o Santiago tem 4 anos e conseguimos tirar-lhe a chupeta, conseguimos tirar-lhe a fralda durante o dia, só já usa fralda para dormir. O Santiago há 2 anos não falava, não dizia nada, hoje em dia consegue dizer que tem sono, dizer que tem uma dor, dizer que tem fome, sabe o nome de todas as pessoas que o rodeiam, sabe mais canções do que qualquer criança que eu conheço. A música é uma coisa super importante. Eu sei que vocês vão achar que eu estou a dizer isto porque eu sou músico, mas não é. A música é uma coisa super, super, super importante. É um elemento comum que eu tenho reparado nas diferentes crianças que eu conheço com perturbações do espectro. É que a música, a arte, seja ela de que forma for, mas a música é aquela que me é mais próxima, tem um papel fundamental aqui. Para aprender as palavras, as crianças com perturbações do espectro do autismo funcionam muito bem a aprender coisas através da repetição. No entanto, o meu filho é muito esperto e percebe quando é que eu estou a repetir uma coisa propositadamente e a ser chata e ignora-me logo. Portanto, para mim é muito mais fácil ensinar-lhe uma frase ou ensinar-lhe os animais ou as cores se for cantado. E é uma coisa que ele... uma forma muito espontânea, não é? Exatamente, exatamente. O Santiago hoje em dia tem 4 anos, sabe o abecedário em português, sabe o abecedário em inglês, sabe o abecedário em espanhol. O Santiago conta até 10 em chinês, que é uma coisa que eu descobri no outro dia. E é completamente apaixonado por música, apaixonado por animais, completamente doido por animais, especialmente por galos e galinhas, que nós ali ao fundo na quinta temos galos e galinhas. E o Santiago tem 4 anos e sabe ir até às galinhas sozinho, abrir o portão, sabe encher a caneca de milho, sabe dar comida às galinhas sozinho, que é uma coisa que eu acho super importante, que é nós atribuirmos tarefas onde os nossos filhos são absolutamente autossuficientes e independentes. Para nós foi muito importante dar-lhe essa confiança do ok, isto vais fazer sozinho, começas a fazer isto sozinho, começas a arrumar isto, usas e sabes que tens que arrumar. O Santiago hoje em dia despe-se para ir para o banho e põe a roupa toda numa piramidezinha muito direita, porque já sabe que aquilo é responsabilidade dele. E desculpem, eu estou mesmo, eu estou a achar que estou... Carolina, tu já me falaste, portanto, que o Santiago tem tido uma excelente evolução, não é? Isso é muito importante. Nós acompanharmos e nós assistirmos a isso, para nós profissionais também é sempre muito gratificante. E tu disseste, de alguma forma, a educadora, quando disse, estava muito feliz, e nós passamos muito por esses momentos de felicidade, e por isso é tão importante a intervenção precoce. Eu insisto muito nisso. Por favor, não desvalorizem, detetem precocemente todos estes sinais que estamos aqui a falar, porque a intervenção precoce melhora o prognóstico. É muito, muito, muito importante. As crianças com perturbação do espectro do autismo podem ter níveis diferentes, níveis de impacto funcional diferentes, níveis de gravidade diferentes. Isto também, pronto, já falei aqui um bocadinho da variabilidade e da heterogeneidade. Tu falaste de outro aspecto muito importante, tens falado maravilhosamente, de outro aspecto muito importante, que é estas crianças precisarem de facto de rotinas estruturadas, de um dia-a-dia estruturado, e falaste-nos um pouco da tua vivência familiar, do teu dia-a-dia.
tem que haver um ambiente muito previsível, não é? Tem que haver previsibilidade no ambiente da criança, muita estrutura, muito suporte familiar. Isso é fundamental, isso faz toda a diferença. Agora, queria-te aqui colocar outra questão, porque acho que... Para toda a gente que conseguir fazer isto, e depois vou-me calar para sempre. Eu e o Diogo separámos daqui a 2 Não te cales, porque a tua experiência, a partilha da tua experiência está maravilhosa. Eu queria só perguntar aqui outra questão que muitos pais me colocam na minha consulta, que é: o que é que te angustia ou como é que tu vês o futuro do Santiago? Tu tens alguma preocupação em relação ao futuro do Santiago? Tu pensas nisso? Claro, tenho várias. Eu queria só dizer-te isto que ia dizer e fechar este assunto, que é, quando eu e o Diogo nos separámos, e eu sei que nem toda a gente tem a capacidade, principalmente financeira, de fazer isto, mas para nós era impensável que o Santiago tivesse 2 casas, exatamente por causa desta questão das rotinas. O Santiago ter 2 quartos, o Santiago ter 2 casas, nós sabíamos que isto ia ser um elemento muito destabilizador para ele. Para os irmãos também, como é para todas as crianças, mas para o Santiago especificamente. E aquilo que nós fazemos, e que irá sendo alterado gradualmente, mas aquilo que nós temos feito ao longo deste ano é, nós temos uma casa que é a casa onde os nossos filhos estão, e temos uma casa onde o Diogo fica na semana dele e uma casa onde eu fico na minha semana. E estamos a fazer esta coisa de dividir, vamos começar agora, dentro em breve, gradualmente e de forma a que ele se vá ambientando com o ambiente novo, regressando ao antigo e dividindo as coisas desta maneira. Quem tiver esta possibilidade, se conseguirem fazê-lo, façam de forma gradual, porque é mesmo muito cruel para as crianças com perturbações de espectro do autismo, tirá-las do seu elemento de conforto, do espaço que conhecem, do quarto, das suas rotinas, no seu espaço, assim do dia para a noite. É uma coisa muito, muito, muito agressiva para eles, e se tiverem esta capacidade, se conseguirem fazer desta forma, melhor. Respondendo à tua pergunta, e desculpa ter mudado o assunto. Nada. A nossa primeira preocupação, e a maior preocupação que nós tínhamos, era se o Santiago ia conseguir fazer. Porque eu acho que a coisa melhor que tu tens na vida, tirando os teus irmãos, não é? Que os irmãos o adoram e andam sempre atrás dele o dia inteiro, é esta coisa de fazer amigos, de criar relações com pessoas fora da tua família. Nós pensávamos muito nisso. Será que ele vai conseguir ter amigos? Será que ele vai conseguir chegar à escola e que as outras crianças procurem e que queiram brincar com ele? Porque ao início, quando eu ia buscar, ele estava sempre num cantinho, sempre a brincar sozinho. E não há nada que custe mais a uma mãe do que ver o filho a ser excluído ou a ser puxado para um canto. E aquilo preocupava muito: será que algum dia o meu filho vai ter amigos? Vai conseguir criar amigos? Será que quando eu fizer a festinha de anos da escola, que crianças querem vir, que têm relação com ele? E essa foi a primeira meta alcançada. O meu filho hoje em dia tem imensa escola, chega e as crianças chamam por ele e brincam com ele e abraçam-no, e ele abraça de volta. E portanto essa primeira preocupação já conseguimos ficar descansados dela. Penso algumas vezes que será que o meu filho terá a capacidade de ser independente, não é? De ter a sua casa, de ter a sua vida independente, mas penso por ele, não é por mim, porque tanto eu como o Diogo estamos abertos a qualquer um dos cenários e estaremos cá incondicionalmente para o Santiago. Mas gostava que ele, por ele, tivesse essa capacidade, tivesse a sua casa, tivesse o seu trabalho, tivesse o seu namorado, a sua namorada, o que ele quisesse, tivesse uma pessoa com quem dividisse a vida. E claro que isso é uma preocupação que de vez em quando me bate aqui à porta, mas como eu te disse, eu já aprendi que não há 2 dias iguais. Se não há 2 dias iguais de hoje para amanhã, eu não posso imaginar o que será daqui a 10 anos. É outra coisa que eu também aprendi, e também aprendi a gerir a informação que me chega de filmes sobre o autismo, ou de séries sobre o autismo, porque é muito importante perceber que muitas vezes há muita coisa sobre o autismo, como há sobre outras coisas qualquer, que é muito romantizada e que nem todos os factos são fidedignos, e que, lá está, a história de uma criança não é a história de todas, e eu senti que eu estava a ir buscar tanta informação a tantos sítios diferentes que era só nisso que eu pensava. E às tantas nós estamos a querer associar sinais que os nossos... se calhar é porque ele também está a sentir... E já não estamos a pensar no nosso filho. Estamos só em comparação, e isso estava-nos a fazer pessimamente. Então eu hoje em dia sou muito regrada no tipo de informação que eu escolho para ler, sou muito regrada no tipo, saiu uma série nova sobre eu. Ok, não vou ver agora. Fazes muito tempo, porque a informação deve ser clínica e científica. E é importante não olhar para as crianças como um projeto. As crianças são um projeto. As crianças são um universo
com as suas especificidades. Eu não sou igual aos meus irmãos, os meus irmãos não são iguais a mim, o meu filho não é igual, o meu filho não é uma estatística. O meu filho é o meu filho. O meu filho tem as suas características, o meu filho tem o seu desenvolvimento, o meu filho tem a sua forma. E eu prefiro muito mais descobrir a forma dele com ele do que haver coisas que me vão alertar para outras coisas que... Não, de facto, se vocês tiverem uma preocupação, debrucem-se sobre isso, procurem pessoas que já tenham passado sobre isso e perguntem, olha, o que é bom de ler, onde é que eu me posso informar? E eu digo sempre, não tenham problema nenhum em levar ao médico. Não tenham problema nenhum. Não é vergonha nenhuma levar a criança a um pedopsiquiatra. Como não é vergonha nenhuma sermos pais e passarmos por isto ou por outra coisa qualquer e procurarmos ajuda, procurarmos um psiquiatra ou um psicólogo para falar sobre isso. Nós não temos problema nenhum em, ok, o meu cotovelo está a estalar, vou ao osteopata, a cabeça está a doer, vou a um médico e o médico se calhar manda-me para o neurologista. Isto para nós é normal, tem de começar a ser normal as questões comportamentais, as questões do nosso íntimo, da nossa saúde mental serem tão normais como as nossas questões físicas que podem ser vistas a olho nu. As pessoas têm que perder essa vergonha de levar as crianças ao médico, de procurar ajuda, de ver se passa efetivamente alguma coisa, porque muitas vezes as crianças têm crise e têm estas atitudes e nós dizemos, o meu filho é impossível, o meu filho é um birrento, o meu filho... E os birrentos somos nós, que não queremos admitir que o nosso filho precisa de ajuda. Portanto, muitas vezes não é a criança Carolina, que é excelente e fundamental, fundamental. É muito importante. Mais uma vez, eu estou a falar muito. Nós estás a transmitir mensagens super ricas, muito, muito importantes. Eu só vou complementando, porque acho que é importante transmitir um bocadinho a minha visão e o meu olhar, não é? Como pediatra de neurodiversidade. Tu tocaste em vários aspectos fundamentais. Mais uma vez eu vou complementar. Cada criança é de facto única. Cada criança tem de facto um perfil de vulnerabilidades e de resiliência único e isso nós temos que respeitar e temos que compreender e temos que ter sempre em mente. Isso é fundamental. Por outro lado, relativamente ao futuro, o futuro de todos nós é imprevisível, obviamente, não é? Mas nós fazemos com a intervenção multidisciplinar é otimizar as competências da criança, é minorar as lacunas, é treinar a sua autonomia, que isso é tão importante, o treino, a promoção da autonomia, e é capacitar a criança com ferramentas de autorregulação. É isso que vamos construindo, é esse caminho que vamos construindo juntos. Porque é como digo e repito, não é? Este caminho tem que ser feito em equipa, temos que estar juntos, porque a criança está inserida num ecossistema. A criança está inserida numa família, numa escola, numa comunidade, numa equipa. E, portanto, temos que ser todos nós juntos a construir este caminho. E este caminho é o caminho do futuro. E isso é que é importante. Isso é fundamental. Nós termos isto em mente é fundamental. E tu estás a transmitir mensagens excelentes. Estou a adorar. Estou mesmo a adorar. Olhem, e eu estou aqui um bocadinho emocionada. Este dia e isto tudo mexe um bocadinho comigo. Mas eu queria só dizer, acima de tudo, que isto não é fácil, que vocês, por favor, não tenham vergonha nenhuma de falar, não tenham vergonha de pedir ajuda, e é mesmo dizer que é um caminho, não vai ser do dia para a noite. Tenham paciência, permitam-se a chorar quando quiserem chorar, permitam-se a celebrar conquistas que se calhar para os outros pais, os filhos fazerem pequenas coisas para eles não é nada, para nós é tudo. Celebrem, emoldurem os primeiros desenhos dos vossos filhos, sejam orgulhosos das coisas que eles fazem, incentivem-nos a fazer cada vez mais e sejam disponíveis. Eu própria, eu tive que regrar a minha vida de trabalho, porque nós também sabemos que ter um filho com uma perturbação do espectro do autismo tem custos e é uma coisa que o Estado ainda tem um papel muito pouco ativo neste processo, muito, muito pouco ativo. E então nós temos que trabalhar para conseguir sustentar as ajudas que nós queremos proporcionar, as terapias, tudo aquilo que nós queremos fazer. Mas tentem-se disciplinar no sentido de passar tempo com os vossos filhos. É mesmo, mesmo, mesmo importante. Mesmo com a questão das terapias, não entupam os vossos filhos de terapias. Estar em família e estar com os pais é uma das terapias mais valiosas que eles podem ter, que nós ter também. Não ponham com a terapeuta disto à segunda-feira, com a terapeuta daquilo à terça-feira, naquela coisa do desespero de querer obter resultados. Arranjem uma dinâmica onde possam ter as terapias e o tempo de família de igual forma, se conseguirem. É mesmo importante.
o maior desenvolvimento que o Santiago teve, ao contrário de tudo aquilo que nós achávamos, foi no primeiro confinamento. Ele ficou sem terapias e ficou sem escola e nós achámos que ele ia regredir e foi ótimo para ele. Passou imenso tempo connosco. Começou a dizer coisas que nunca tinha dito. Começou a pedir coisas que nunca tinha pedido. E só para acabar aqui numa última nota que eu gostava de dizer. Se vocês tiverem essa oportunidade, criem um espaço da vossa casa que seja só para o vosso filho. Os meus outros filhos também lá brincam, mas que esteja estruturado de forma a que o vosso filho tenha de vos pedir os brinquedos para interagir convosco. Porque o que é que acontece? O primeiro passo para nós, que foi muito importante, é transformar todas as brincadeiras individuais em brincadeiras coletivas. E esta é uma forma muito importante de criar laços com as crianças com problemas de espectro do autismo. E a melhor ferramenta que nós temos para isso é deixar os brinquedos a um nível de altura onde ele os consiga ver, mas não os consiga alcançar. E então, se quiser brincar com alguma coisa, tem de chamar um adulto e tem de arranjar forma de pedir aquilo com que quer brincar. E isso já é o pontapé de saída para, ok, esta bola que tu queres não vai ser para tu ficares a mandar contra a parede, mas vais mandar a bola para mim e eu vou mandar a bola para ti. E isto é uma coisa que a nós fez de imensa diferença. Procurem ter os brinquedos a um nível de altura onde eles consigam observá-los, mas tenham de pedir o vosso auxílio para os ir buscar e procurem transformar esse interesse por um objeto numa brincadeira a dois ou a três, se o pai quiser e se a avó quiser também e os irmãos e tudo mais. Isso é muito, muito importante, Carolina. Só aqui para terminar, como é que tu tens sentido o olhar da sociedade sobre o Santiago? Acho que é um ponto que eu queria tocar e que acho que é importante falarmos um bocadinho sobre isto. Olha, eu já tive alturas em que saía dos sítios de rastros, porque o meu filho tem muita dificuldade em perceber o que é uma fila de espera, quer passar à frente dos outros meninos e eu tenho que estar a chamar e a explicar e ele não consegue entender e os pais olhavam para nós e muitas vezes eram super desagradáveis connosco porque achavam só que eu estava a permitir uma coisa que não é permitir. Qualquer coisa que implicasse esperar, uma sala de espera de um hospital, uma fila de um supermercado, era uma coisa que me deixava super ansiosa porque as pessoas não têm predisposição para entender o que é que se está a passar. Hoje em dia, desde que eu sobre isso a primeira vez, como é óbvio que eu sou uma figura pública, as pessoas sabem e então muitas vezes ajudam-me e tentam ou distraí-lo que ele está numa birra ou muitas vezes aparece, olha, se quiser ir à minha frente e são muito simpáticas comigo e há muita gente que até me deixa comovida com a atenção que dá ao meu filho e com o amor que tem com o meu filho. Mas se eu te disser, eu acho que no geral a nossa vida e a forma como a nossa vida é programada é feita de forma a que nós não tenhamos tempo para quase nada, não é? Nós não temos tempo para quase nada. Nós conseguimos ir jantar com os nossos amigos, é um milagre. Nós conseguirmos ter aquela meia hora para fazer uma atividade que nós queremos fazer depois do trabalho, é um milagre. Portanto, como é que nós vamos ter tempo para nos debruçar sobre uma perturbação do espectro do autismo, com todos os seus recantos, com tudo o que tem de abstrato, com tudo o que tem que precisa de tempo? É difícil. Se acho que está a melhorar, acho que sim. Se acho que devia haver mais informação disponível, se acho que o Estado deveria criar dinâmicas gratuitas, onde as pessoas pudessem levar as suas crianças, expor as suas dúvidas, ir a palestras, ouvir, terem conhecimento sobre o que é, o que é que se pode fazer em levar, e que não fosse uma coisa, porque os serviços, como são mais limitados, muitas vezes os tempos de espera são grandes, muitas vezes são em sítios longe das nossas áreas de residência e que nós, para conseguirmos ir, eu morava em Carcavelos para ir com o Santiago à Estefânia, à hora que ele tinha terapia, eu demorava 1 hora a chegar e às vezes 2 horas a chegar a casa, porque há 5 em hora de ponta é uma loucura e não havia nada na minha zona onde eu pudesse levar a fazer nada, ou se havia eu não conhecia. E acho que tem de haver um apoio estruturado para que os pais possam consultar números, consultar clínicas, consultar médicos, para que haja números de telefone, para que haja sítios onde se pode levar, para que haja ajuda para os pais, para que haja ajuda para as famílias, que haja um polo, um site, uma página, uma linha de apoio para onde as pessoas possam ligar para que esta intervenção seja feita cada vez mais cedo, para que não haja esta discriminação de, ai meu Deus, porque esta coisa muitas vezes sim, uma vez uma senhora chegou ao pé de mim e disse, ai, se Deus quiser ele ainda há de ser normal.
Ele ainda não se preocupe que ele ainda há de ser normal. E isto é uma coisa que ainda existe muito. Eu acho que as coisas só deixam de ser anormais, as coisas só deixam de ser coisas de maluquinhos, como as pessoas chamam, a partir do momento em que tu, que estás numa posição de governar, e estar numa posição de governar não é estar numa posição de dar, é estar numa posição de educar, que são duas coisas diferentes, e tu que estás na posição de governar e de educar, normalizas esta dinâmica. A partir do momento em que esta dinâmica for normalizada, a partir do momento em que esta dinâmica for fácil, houver um número onde as pessoas podem ligar e são diretamente reencaminhadas para um sítio perto da sua área de residência, com um horário, com um diagnóstico, que haja esta informação, eu acho que vai haver muito menos famílias com medo e acho que vai haver muito mais facilidade em pessoas próximas a famílias que tenham um filho com uma perturbação do espectro, ou um professor, ou qualquer coisa, que possa ir a uma palestra, que possa ligar, olha, eu sou professora, tenho 2 crianças com perturbações do espectro do autismo, onde é que eu posso fazer uma formação que seja por FaceTime, que seja, mas haver esta disponibilidade das pessoas se poderem efetivamente informar sobre o assunto e fazerem parte da vida destas crianças e ajudarem as famílias. Acho que isso é fundamental para normalizar e para haver uma rede de apoio muito maior do que há, porque muitas vezes eu sinto a minha família não fazia mais porque não sabia o que fazer. E eu tinha que andar à procura de informações e explicar de uma forma para uma pessoa, explicar de outra forma para outra pessoa. Mas sinto que há pessoas com capacidade e encargos que deveriam ter essa responsabilidade. Mas, Carolina, mais uma vez estás a transmitir uma mensagem fundamental. Eu acho que é muito importante todos nós, unidos, construirmos o saber e a compreensão. E são estes os alicerces, o conhecimento, a informação esclarecida e transparente, são estes os alicerces que vão permitir, de facto, a compreensão, a aceitação e a inclusão. Isto é fundamental e nós temos, de facto, fazer isso, nós temos que sensibilizar, nós temos que transmitir conhecimento científico e clínico válido. É isso que vai capacitar a sociedade e temos que o fazer, temos que dar voz e rosto a todas as crianças, a todas as famílias com perturbação de espectro. É isso que é mesmo muito, muito, muito importante. E transmitir mensagens que são mensagens práticas, mas que são mensagens essenciais. É isso mesmo. Olha, obrigada por esta conversa. Já me fartei em público e para toda a gente. Tu, de facto, falaste nos aspectos fundamentais. Foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E espero e obrigada a todos. Obrigada a todos que assistiram. Tiago, e que possamos conviver e até perguntar-te coisas que eu ainda continuo a querer saber e à procura de resposta. Obrigada por esta iniciativa. Obrigada, Carolina. Muito obrigada. Um beijinho. Obrigada a todos. Um beijinho. Obrigada.